Bom, pessoal, vamos continuar na terceira parte do nosso conteúdo sobre cadeias de Markov. E agora a gente vai falar sobre alguns outros conceitos fundamentais que envolvem o tema. Na aula anterior, nós falamos sobre as probabilidades de transição em N etapas, tá? E agora a gente tem as equações de Kolmogorov. Para que servem essas equações de Kolmogorov? Então, elas vão servir para calcular essas probabilidades de transição em N etapas, tá? Então, eu tenho aí uma fórmula para fazer esse cálculo. Então, por exemplo, se eu quiser saber, no exemplo do clima, né, qual que é a probabilidade de que daqui a 3 dias esteja seco, dado que hoje foi seco, tá? Então, para eu fazer esse cálculo, como eu tenho a minha matriz inicial das probabilidades, eu teria que fazer aí uma multiplicação de matrizes. Para que eu não faça essa multiplicação de matrizes, eu posso usar as equações de Kolmogorov, que me dão essa fórmula para eu fazer o cálculo. Então, o que a gente tem aí? Então, a gente tem aqui a probabilidade de transição do estado inicial I para um estado futuro J, em N etapas, ele é igual ao somatório de K igual a 0 até M, de P e K, então P é a probabilidade de transição do estado inicial I para um estado transitório K elevado a M, vezes PKJ, tá? E K é esse estado transitório, J meu estado final, elevado a N menos M. Para todo I, igual a 0 de 0 até M, J 0 até M, qualquer M e N, tá? E aí, nesse caso, o que essas equações elas vão me dizer? Elas dizem que ao ir do estado I para o estado J em N etapas, o meu processo ele vai estar em algum momento no estado K, que é e aí a gente chama K de, vou colocar aqui para vocês, de estado intermediário. Se vocês quiserem anotar aí, estado intermediário. Significa que são todos os estados que eu posso visitar, tá? Então, ó, eu tenho o estado inicial I e o J. E eu tenho os estados intermediários K. Então, são todos os estados que eu posso visitar para ir de I até J. Então, a gente chama eles de estados intermediários. Após exatamente M estados, que tá aqui, M estados, tá? Então, é para eu ir do I até o J, eu vou passar por estados intermediários e vou visitar uma quantidade de estados que é inferior ao estado final que eu quero saber, tá certo? Portanto, esse PK elevado a M e PKJ elevado a N menos N é apenas a probabilidade condicional dado um ponto de partida do estado I, e aí o processo vai do estado K após M etapas, então por isso que M é menor do que N, tá? Então, ele vai do estado K após M etapas, e aí depois para o estado J, que é o final em N menos M etapas, tá certo? Então, portanto, somando essas probabilidades condicionais sobre todos os possíveis K, deve levar ao resultado que eu quero, que é essa probabilidade de transição do estado I para o J em N etapas, tá? E aí a gente tem os casos especiais em que o M é igual a 1 e o N é igual, aí no caso, né, o meu M vai ser igual a N menos 1, levam às expressões. E aí aqui a gente tem as seguintes expressões, tá? Então aqui, N menos 1, N menos 1, tá certo? É isso. Vou mostrar para vocês como que a gente pode usar as equações de Kolmogorov para o exemplo que envolve o clima, que nós já vimos, tá? Antes disso, vou só mostrar como que a gente poderia resolver o problema fazendo a multiplicação matricial, tá? Então, vamos lá. Para o exemplo que envolve o tempo, agora a gente pode usar as fórmulas anteriores de Kolmogorov para calcular diversas matrizes de transição em N etapas da matriz de transição, que é aquela inicial, que é a matriz P, que é essa daqui, ó, tá? Então, essa é a minha matriz de transição inicial em uma etapa, tá? E aí,
A matriz de transição em duas etapas é, então, a matriz de transição, eu estou falando da matriz, não estou falando da probabilidade de transição, tá? Então, se eu quiser saber qual que é a matriz de transição em duas etapas, tá? Pn. Aí, n aqui, no meu caso, é igual a 2. Então, P ao quadrado. Matriz de transição em duas etapas. Duas etapas aqui, no caso, vão significar 2 dias. Então, eu vou querer saber, ela vai me mostrar o que ela significa. Ela significa as probabilidades em relação ao tempo daqui a 2 dias, tá certo? Então, se eu perguntar qual que é a probabilidade do tempo estar seco, dado que hoje foi seco, daqui a 2 dias. Então, é 0,76. Qual que é a probabilidade do tempo estar chuvoso, dado que hoje foi... qual que é a probabilidade do tempo estar chuvoso, dado que hoje foi seco daqui a 2 dias? 0,72, tá? Qual que é a probabilidade de que esteja chuvoso, dado que hoje foi seco daqui a 2 dias? 0,24, tá? Qual que é a probabilidade de que esteja chuvoso, dado que hoje choveu daqui a 2 dias? 0,28. O que eu fiz para encontrar essas probabilidades? Eu simplesmente fiz uma multiplicação de matrizes aí. Então, eu tenho a minha matriz inicial, matriz de transição inicial, que é essa daqui. Eu multipliquei ela por ela mesma, multiplicação de matriz, linha por coluna, enfim, eu cheguei a essas probabilidades. Se eu quiser saber a minha matriz de transição, aí eu vou mostrar para vocês no próximo slide, para daqui a 3 dias, é só fazer P elevado ao cubo. Para daqui a 4 dias, P elevado à quarta. Mas isso é para a matriz de transição inteira. Se eu quiser saber uma determinada probabilidade de transição. Então, por exemplo, se eu perguntar aí para vocês, qual que é a probabilidade de transição, né, do estado 0 para o 0 em duas etapas? Isso significa o quê? Qual que é a probabilidade que daqui a 2 dias vai estar seco, dado que hoje foi seco? Eu quero apenas saber um item dessa minha matriz de transição aqui, ó, dessa daqui, ó. Tá? E qual que é esse item? É o primeiro aqui, é 0,76. Eu preciso fazer toda essa multiplicação de matrizes? Não. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar a equação de Kolmogorov, tá? Então, a equação de Kolmogorov aí, ela vai me dizer o seguinte. Então, aqui eu tenho P00 elevado ao quadrado. Então, eu tenho que o I aqui é 0, o meu J é 0, para esse caso aqui, tá? Para esse exemplo que eu vou fazer com vocês. O K são as etapas intermediárias que eu vou dar, os estados intermediários que eu vou visitar até chegar no J. Então, aqui eu tenho o 0 e o 1, tá? São os dois estados. E o meu N é igual a 2. O meu M vai ser sempre um número menor do que o N, tá? Então, vai ser 1, ok? Então, aí como que vai ficar a minha fórmula? É sempre o somatório, tá? Então, eu vou ter que, vou colocar aqui para vocês. O P, o I é 0, o K inicialmente é 0, vezes o P, KJ, K0, J, 0. Aí, aqui é M, o M é 1, então é elevado a 1. E o N é 2, então 2 menos 1, 1, tá? Então, vai ficar tudo elevado a 1, vai ficar P00 vezes P00, mas aí eu tenho um outro K aqui, né? Tenho que colocar ele, então vai ser o P, K, o I é 0, sempre vai ser 0, tá? Aqui nesse caso, o K, 1, e aí eu sei que o M é 1 e o N menos M também vai dar 1, então nem vou colocar aqui, vezes o PKJ. K é 1 e o J, 0, tá? Então, eu vou ter aqui P00, P00, aí eu vou olhar na minha matriz de transição inicial. Então, o P00 aqui é 0,8, então vai ser 0,8 vezes 0,8 mais o P01, que é o 0,2, tá aqui, ó, P01. Então, 0,2 vezes o P10, que é o 0,6. Então, aqui, 0,6, tá? Então,
Aí eu vou ter que o P00 ao quadrado vai ser igual a 0,8 vezes 0,8, 0,64, mais 0,2 vezes 0,6, 0,12. E isso aqui, portanto, é igual a 0,76. Essa é a probabilidade de transição do estado 0 para o 0 em duas etapas, 0,76, que é justamente o valor que está aqui. Então, eu não precisei fazer todo o cálculo da minha multiplicação de matrizes. Eu só apliquei a equação de Kolmogorov para achar essa probabilidade de transição, ok? E aí, como eu falei para vocês, então as probabilidades do tempo daqui a 3, 4 ou 5 dias, então 3, 4 ou 5 dias, elas também podem ser lidas da mesma forma das matrizes de transição em 3, 4 e 5 etapas calculadas como segue para 3 algarismos significativos, tá certo? Então, aí o que ele fez aqui? Então, a gente tem aqui apenas a multiplicação de matrizes, aqui eu apliquei a propriedade, né, de multiplicação de potência, tá bom? Então, P elevado ao cubo, tá? Vai ser igual à minha matriz de transição inicial vezes ela ao quadrado. P elevado a 4 vai ser a inicial vezes P ao cubo. P elevado a quinta, P inicial vezes P elevado a quarta, tá? Então, como eu tenho esses valores que foram calculados, eu só multiplico essas duas matrizes. Como eu falei para vocês, isso se eu quiser saber a matriz de transição inteira. Agora, se eu quiser saber uma probabilidade de transição específica, aí o que eu vou fazer? Eu vou aplicar a minha equação de Kolmogorov. Desculpa, gente. Kolmogorov. Tá aqui. Vou aplicar aqui a minha equação de Kolmogorov, tá bom? Bom, e aí o que vocês podem observar, né, dentre esses cálculos? Que a gente pode observar na matriz de transição em 5 etapas, ela tem a interessante característica de que as suas duas linhas, essas duas linhas aqui, elas têm entradas idênticas, tá? Aí, o que ele fez? Essas entradas foram após o arredondamento para 3 algarismos significativos, tá? Então, isso reflete o fato de que a probabilidade do tempo estar em determinado estado é basicamente independente do estado do tempo 5 dias antes, tá? Então, significa o quê? Então, significa que, aí lembra que eu falei para vocês que a probabilidade ela é estacionária? Significa que em algum determinado momento do tempo, essa probabilidade que eu tenho para N etapas no futuro, e aí aqui no caso são dias, então vai chegar uma quantidade X de dias que a minha probabilidade ela não vai mais depender do meu estado inicial, tá? E aí essa probabilidade ela vai se manter sempre a mesma. Significa que quando eu atinjo essa probabilidade estacionária, independente da quantidade de dias, ela vai ser sempre a mesma. Então, por exemplo, essa probabilidade para daqui a 10 dias vai ser sempre a mesma dessa daqui, ó, 0,75, 0,25, 0,75, 0,25. Para daqui a 20 dias, a mesma probabilidade, eu vou mostrar isso para vocês. E isso tem um nome, tá? Então, as probabilidades em qualquer uma das linhas dessa matriz de transição em 5 etapas, elas são conhecidas como probabilidade de estado estável da cadeia de Markov, tá? Então, essa característica de que essa probabilidade ela vai estacionar em um determinado valor e não vai mais ser influenciada pelo estado atual, é o que a gente chama de probabilidade de estado estável da cadeia de Markov. Eu vou mostrar também, existe uma forma para a gente calcular essa probabilidade, tá bom? Vamos falar um pouco mais sobre essa propriedade de estado estável, depois eu vou mostrar para vocês os cálculos para vocês verem esse limite aí de estado estável, tá bom? Então, ao calcularmos as probabilidades de transição em N etapas, e aí a gente pode fazer esse cálculo, por exemplo, do clima e, por exemplo, dos estoques das câmeras, existe uma característica interessante. Então, se o meu N, se a minha quantidade de etapas for suficientemente grande, no caso do exemplo do clima 5 e no caso do exemplo das câmeras, se vocês forem fazer igual a 8,
todas as linhas da matriz, elas vão ter valores idênticos, que é o que está aqui, tá? De modo que a probabilidade do sistema se encontrar em cada estado J, que é o estado futuro, ele não vai mais depender do meu estado inicial do sistema. Então, existe aí uma probabilidade limite de que o sistema ele vai se encontrar num estado J final após um grande número de transições, e essa probabilidade ela vai ser sempre independente do meu estado inicial. Então, isso que é a probabilidade, a propriedade, né, de estado estável, tá? E aí, essas propriedades, elas, das cadeias de Markov dos estados finitos, elas valem efetivamente segundo certas condições relativamente genéricas, e a gente vai ver elas a seguir, tá? Antes da gente ver elas, aí eu vou mostrar para vocês esse cálculo, para vocês entenderem como que ela chega no estado estável. Vamos fazer aí o cálculo dessas matrizes de transição em algumas etapas para a gente ver que vai chegar um determinado momento que ela vai atingir o estado estável, ou seja, isso vai significar que o meu estado inicial ele não vai mais interferir no meu estado final J futuro, tá? E aí isso vai depender do tipo de problema que a gente está lidando, a quantidade de etapas, tá? Então, essa etapa limite aí para eu atingir o estado estável. Então, vamos pegar o exemplo do clima. Então, vamos chamar a matriz de A. Eu vou colocar aqui a matriz. A igual a, eu coloco as probabilidades da minha linha, primeira linha 0,80.2. Opa, 0,2. Depois é 0,6 na segunda linha e 0,4. Tá aí a nossa matriz. Então, eu quero saber, qual que é a minha matriz de transição em duas etapas. Vou elevar esse valor ao quadrado. Tá aí as probabilidades para daqui a 2 dias do meu clima. Tá? Então, eu quero saber para daqui a 3 dias. Vou elevar a matriz de transição ao cubo, tá bom? E aí, agora, vamos fazer um teste. Então, se eu pegar e elevar essa matriz de transição a, sei lá, 12. Então, daqui a 12 dias... Aí eu tenho já as probabilidades estacionárias, tá? Então, elas atingiram o limite, e aí vocês podem observar que a primeira e a segunda linha, elas têm a mesma probabilidade. Se eu pegar e levar essa minha matriz a, sei lá, 20, a probabilidade vai continuar sendo a mesma. Então, isso significa que vai chegar um determinado momento que o meu estado inicial, ele não vai mais influenciar o meu estado futuro e eu vou atingir esse estado estável. O que nós vamos ver é como calcular. Então, para eu não ficar testando aqui, fazendo várias vezes, né? Eu quero saber quando exatamente, né? Qual que é essa probabilidade aí de estado estável? Existe uma fórmula para a gente calcular e chegar nesses valores de 0,25, 0,75, por exemplo, tá? Para eu chegar nessas probabilidades, aí eu posso fazer o cálculo da minha probabilidade de estado estável para eu encontrar elas, tá certo? É isso. E para a gente calcular o estado estável, nós vamos utilizar a seguinte equação. Então, ela diz o seguinte, a minha equação de estado estável, ela vai dizer que o estado estável J, ele vai ser igual ao somatório de I, que é o meu estado inicial, que vai de 0 até M, πI, que é o estado estável inicial, vezes a probabilidade de transição de I para J, tá? Para J igual a 0, 1, M. E, além disso, eu tenho que o somatório... E aí, E de J, que é o meu estado final, que vai de 0 até M, do meu estado estável J, ele é igual a 1. Então, o somatório dessas probabilidades, ele tem que ser igual a 1. Então, nós vamos utilizar essa seguinte equação para calcular. Então, por exemplo, naquele exemplo que eu fiz anteriormente para vocês no Scilab, e aí a gente achou aquelas probabilidades que era 0,75, 0,25... 0,75, 0,25, essas são as probabilidades de estado estável do meu problema. Então, π0 aqui 0,75 e o π1 0,25. Só que nesse caso, para eu chegar nesse valor, eu fiquei lá multiplicando a minha matriz várias vezes até chegar nessa probabilidade de estado estável. Para eu não ter que fazer isso, eu vou usar essa equação aí
que eu mostrei para vocês. É essa equação e, além disso, o somatório dessas probabilidades ele tem que ser igual a 1, tá? Se eu somar aqui o π0 mais π1, ó, π0 aqui mais π1, ele vai ser igual a 1. 0,75 mais 0,25 é 1, tá? E aí, caso você prefira trabalhar com o sistema de equações na forma matricial, aí vai trabalhar com multiplicação de matrizes, esse sistema, excluindo-se a equação da soma, que essas probabilidades têm que se somar é igual a 1, também pode ser expresso como π é igual a π vezes pp é a minha matriz de transição. E aí, esse π aqui vão ser todas essas probabilidades que eu vou ter no problema, tá certo? E aí, então, o meu πj, que é a probabilidade de estado estável, ele vai significar que a probabilidade de encontrar o processo em certo estado, digamos o J, após um grande número de transições, tende a ser esse valor πj, que é independente da distribuição probabilística do estado inicial. E é isso que é importante a gente saber. E aí a gente consegue montar as equações de estado estável para o exemplo do clima, usando a equação que eu passei anteriormente para vocês. Então, a equação está aqui, tá? Essa equação. E essa aqui, essa soma dessas probabilidades de estado estável tem que ser igual, ela tem que ser igual a 1, tá? Então, aqui eu vou ter no meu problema, né, a gente lembra lá que eu tenho apenas dois estados, o estado 0 e o estado 1. O estado 0 é seco, 1 é chuvoso, então eu vou ter dois estados estáveis atribuídos a eles. Então, meu π0 e o π1. Então, a partir dessas informações e da minha matriz de transição inicial, eu posso montar as equações. Então, eu tenho aqui a equação para a probabilidade de estado estável do estado 0, a probabilidade do estado 1, né, estável, e aqui o somatório dessas probabilidades tem que ser igual a 1, tá bom? Como que eu cheguei aqui, né, nesses valores? A partir aqui, né, da minha equação, tá certo? Como eu já tenho os valores da probabilidade de transição do estado 0 para o 0, do 1 para o 0, do 0 para o 1 e do 1 para o 1, eu tenho como encontrar o valor dessas probabilidades, tá aqui. Tá? Então, eu vou ter as seguintes equações. Então, meu π0 vai ser igual a 0,8 π0 mais 0,6 π1. π1 vai ser 0,2 π0 mais 0,4 π1, e aí eu ainda continuo que que o meu π0 mais π1 tem que somar 1, tá bom? E aí, resolvendo a equação, a gente vai readequando, né? Aqui no caso, eu vou ter que π0 menos 0,8 π0 vai ser 0,2 π0 é igual a 0,6 π1. Posso trabalhar com isso aqui, né? Então, trabalhando com isso aqui, eu vou chegar a esse valor aqui, ó. π0 vai ser igual a 3 π1. Então, eu vou substituir esse valor aqui. Então, como π0 é 3 π1, eu vou ter que 3 aqui, né? Vai ser 3 π1 mais π1. Isso aqui vai ser igual a 1, é igual a 4 π1. Aí, eu tenho que o meu π1 é igual a 1 dividido por 4, 0,25. Esse valor aqui está errado, tá bom? Então, aqui é o contrário. Aqui é π1 e aqui é π0, tá certo? Então, o meu π1 é igual a 0,25 e o meu π0 é igual a 0,75, tá? Encontrei as minhas probabilidades de estado estável para esse problema aqui. Fazendo o mesmo processo que a gente fez no exemplo do clima, a gente vai construir as equações de estado estável para o exemplo dos estoques das câmeras de Day, tá bom? Então, aí, como no caso do problema a gente tinha 4 estados, que era 0 câmeras em estoque, 1, 2 e 3, então eu tenho π0, π1, π2 e π3. Aqui estão as minhas equações de estado estável, a partir da fórmula que vocês já conhecem. Aí, eu tenho os valores da minha matriz de transição, cheguei às equações, né, de estado estável. E aí, para eu poder resolver, encontrar esses valores, eu vou resolver aí um sisteminha. E aí, para eu trabalhar, por exemplo, como eu tenho valores vazios lá na minha matriz, então aqui eu consigo resolver esse sistema de maneira mais simples, né, substituindo. Então, eu vou fazer uma variável em função da outra, substituindo os valores, né. Aí, eu vou jogando aqui, depois
eu encontro os valores das minhas probabilidades de estado e estado. Então, resolvendo o sistema, nós chegamos aos seguintes valores, tá? Então, eu tenho aí que o valor de π0 é 0,20, isso aqui é aproximando, tá? 0,28, 6, a probabilidade de estado estável do estado 1 é 0,285, do estado 2, 0,26 e do estado 3, 0,16. Essas são as minhas probabilidades de estado estável. Então, em algum momento, eu vou atingir esse estado estacionário, tá certo? E aí eu vou mostrar para vocês que a gente tem como encontrar essas probabilidades de estado estável no solver do Excel. Vou mostrar rapidinho aqui para vocês. Então, eu vou montar o meu problema no Excel para tentar resolver ele no solver. Eu peguei aqui as equações de estado estável só para a gente montar. Então, eu coloquei quem são minhas variáveis de decisão, são os valores que eu quero encontrar, que é o π0 e o π1, tá? Então, essas são as minhas variáveis de decisão, vou deixar aqui que o solver vai encontrar elas para mim. Z vai ser a minha função objetiva. Minha função, ela vai dizer que ela vai ser igual, né, à soma do π0 mais o π1, que é isso aqui. Nada mais é do que está escrito aqui na minha equação, tá? Aí eu vou colocar esses valores nas minhas restrições. Então, eu tenho π0, π1, eu tenho o lado esquerdo da equação e o lado direito dessa minha equação. Então, 0,8 aqui são os meus coeficientes que eu tenho a partir das equações de estado estável, né? Então, 0,8, 0,6, 0,2 e o 0,4 são esses coeficientes, tá? Então, eu vou dizer que eu vou colocar exatamente o que está aqui, a soma produto. Então, isso aqui vai ser igual a soma produto. Ó, vou somar o produto, é 0,8 vezes o π0. O π0 está aqui, né? Então, é isso aqui com isso aqui, tá certo? Aí eu posso arrastar, né? Embaixo ele vai somar o produto. Deixa eu só fixar aqui na fórmula as minhas variáveis de decisão, né? Com F4, F4. Aí sim eu posso arrastar. Agora tá certo, tá? Então, eu vou somar o produto, que é o que tá aqui, ó. Tô multiplicando 0,2 com o π0, mais o 0,4 com o π1. E aqui, ó, o que que eu tenho? Aqui eu digo que essa soma produto, ela é igual a π0 e essa soma produto, ela é igual a 1. Então, é o que eu vou colocar aqui, ó. O RHS aqui, meu lado direito, vai ser igual a π0. E aqui, na minha segunda restrição, eu vou colocar que ela vai ser igual ao π1. Essas informações que eu coloquei aqui, vou colocar elas no solver, tá? Então, vamos lá. A minha função objetivo Z, para maximizar células variáveis π0, π1, aí eu vou adicionar minhas duas restrições. Então, a minha restrição vai ser que esse valor aqui, ele tem que ser igual a 1. E, além disso, eu tenho que esses dois valores estão no lado esquerdo, ele tem que ser igual ao lado direito, ok? Aí eu coloco simplex e resolvo. Pronto, aí ó, o solver ele encontrou para mim essas probabilidades de estado estável, 0,75 e 0,25, tá? Posso fazer isso para resolver o problema dos estoques, tá? Então, a mesma coisa. Deixa eu só apagar aqui para vocês verem. Então, eu coloquei aqui, ó, a imagem das equações de estado estável. Elas estão todas aqui nas minhas restrições. Aí, eu tenho o lado esquerdo, que vai ser a soma produto da variável de decisão com esses coeficientes que foram dados nas minhas equações de estado estável. O meu lado direito, aqui é o lado esquerdo, e o lado direito da restrição, ó, ele vai ser igual a π0, π1, π2 e o meu π3, que é justamente o que está escrito aqui quando eu escrevi lá e montei as equações de estado estável, tá? E além disso, a minha função objetiva, ela tem que somar 1. Então, o somatório dessas variáveis de decisão tem que ser igual a 1, tá? Aí, essas são as restrições, os valores que eu vou colocar lá no solver. A mesma coisa que eu fiz para resolver o problema anterior, tá? Então, a minha função objetiva aqui é o C4, eu quero maximizar. Células variáveis vão ser
essas probabilidades de estado estável, então que vai do C ao F. Aí a minha restrição é que o valor da minha função objetivo, ele vai ser igual a 1, então que é aquele somatório, e o lado esquerdo, ele vai ser igual ao lado direito das minhas restrições, o LHS é igual ao RHS, tá certo? Que é justamente o que está escrito aqui, ó, essa soma produto é igual a π0, π1, π2 e π3. Foi o que a gente colocou no solver. Aí eu vou resolver, ok? Então, aqui, essas são as probabilidades de estado estável. Aí, eu coloquei a resposta que a gente tem lá no slide, eu mostrei para vocês, e são esses valores. Então, vocês podem ver que os valores que a gente tem lá são valores aproximados, tá? Isso aqui, ele soma 1, tá? Então, o somatório dessas probabilidades ele é igual a 1, aqui esse valor tá arredondado para somar 1, tá bom? É isso, pessoal.